Pessoal, eu venho falando para vocês de tecnologia avançada na ecocardiografia há anos, né? E muita gente me pergunta, chega aqui dentro do set de aula e ele vem com um pensamento, né? Eu preciso fazer ecocardiografia avançada porque é uma coisa que é necessária para o meu trabalho atualmente, porém, ele chega e tem um cenário totalmente diferente, informações totalmente diferentes, e a grande maioria, felizmente, sai com uma percepção de um campo de trabalho muito maior, né? Porque a tecnologia avançada nada mais é, na ecocardiografia, nada mais é do que a gente entender a mecânica cardíaca. A gente sair da questão da variável numérica apenas, né? Esse número é normal, aquele número é normal, e eu passo a entender se a mecânica cardíaca, de acordo com as patologias, de acordo com a interação com alguns medicamentos, se é que ela existe ou não existe, ela vai fazer com que eu modifique o perfil de funcionamento do meu coração e se isso vai gerar ou não uma ineficiência da máquina cardíaca, uma melhora de performance, uma não performance cardiovascular, certo? Então, assim, é importante a gente entender o seguinte, a ecocardiografia avançada, em termos de, se eu fosse separar uma frase atualmente, lembrando que o ventrículo esquerdo, a cavidade primordial nossa aí, eu lembraria da ecocardiografia avançada no sentido de, quando a fração de ejeção não fala toda a verdade, o paciente não pode esperar. O paciente não pode esperar o diagnóstico, o paciente não pode esperar que a disfunção seja tão evidente que eu veja ela na ecocardiografia bidimensional convencional. Então, é sim necessário que você tenha uma ecocardiografia diferenciada no seu laboratório. Isso é necessário tanto para o seu conhecimento, primordialmente para gerar diagnósticos mais precisos e também para que o seu laboratório ele tome o lugar de mais status dentro do cenário, seja ele regional, seja ele nacional, contanto que você não venha dar o curso no meu lugar, tá tudo certo, mas, brincadeiras à parte, a gente tem que fazer com que o nosso laboratório de ecocardiografia ele tome o lugar que sempre foi da ecocardiografia, que é o diagnóstico, que ajuda o paciente, definição prognóstica, e as ferramentas avançadas elas fazem isso se tornar mais fácil, de mais contribuição numa avaliação longitudinal, e a gente precisa estar familiarizado, precisa entender da maneira como o professor Castilho, aí, meu mentor, sempre tentou passar, né, explicar, a gente entender um pouco a estrutura cardíaca, o esqueleto ali cardiovascular, para que a gente entenda o mecanismo de funcionamento, ok? Em tudo na vida a gente tem uma questão do que é básico, eu tenho lá o meu mecânico básico, né? A mecânica básica, e se eu utilizar algumas ferramentas, alguns scanners, alguma coisa, eu consigo ver o detalhe, o problema no meu carro ali, eu consigo fazer uma manutenção preventiva. Um exemplo simples, mas é um exemplo de fácil entendimento. É importante que a gente utilize a tecnologia para fazer uma medicina preventiva, talvez uma medicina primordial, onde a gente observe situações que vão fazer com que ao longo do tempo eu não tenha o desenvolvimento de condições patológicas, tá certo? Então, nesse cenário, eu pergunto a vocês, eu estou vendo um apical 4 câmaras, né? E esse apical 4 câmaras, eu não teria padrões de alteração, provavelmente ali a gente veria a grande maioria dos ecocardiografistas laudaria esse padrão contrátil como normal. Quando a gente utiliza o strain, a gente tem uma marcação, obviamente que eu fiz o 4, fiz o 2, fiz o 3 câmaras e eu tenho todas as análises, fiz o bloco e esse bloco do mapa polar, do bullseye, me mostra uma taxa de deformação com alteração segmentar na parede inferolateral, no segmento médio. Então a gente, levando em consideração a tecnologia avançada, eu faço um diagnóstico que provavelmente eu não iria fazer somente com o ecocardiograma bidimensional. Tendo isso na mão, você pode conduzir muito melhor o seu paciente, né? Você pode dar uma condição de diagnóstico, prognóstico, uma outra visão ao que você vai fazer na sequência, né? Definir melhor o que a gente vai fazer, a questão medicamentosa, enfim. Isso é tudo muito importante atualmente e se faz necessário, beleza?